Bom, pessoal, vamos começar. Já estamos aí com 24 pessoas, bastante gente. Quero começar agradecendo a Larissa, né? A Larissa trabalhou comigo aqui na CAP também durante um tempinho. Foi assim, muito bom, né? O tempo que a gente ficou junto. Depois ela foi para um outro desafio ali, né? Para crescer, e é super legal ver a possibilidade de crescimento também. Algumas pessoas aqui trabalharam com ela também nesse projeto. Então, Estevão, Brunão, acho que já estava lá, não me lembro se o Bruno já estava no BB, e falei o nome do cliente, não era para ter falado, mas enfim. Bebê é um nenenzinho que a gente faz ninar ali, mas enfim. Ele mesmo. É esse aí mesmo. É um bebê. Mas foi muito legal. E hoje sei que ela está voando aí, né? Na empresa que ela está hoje. Então, cara, feliz demais, aceitou o desafio. Falei, né? Já chamei ali, falei, Larissa, pô, acho que seria legal se apresentar. Ela de pronto já falou, não, vamos embora, vamos pensar no tema. E a gente maturou isso ao longo desse final de semana. E achei muito legal, né, o assunto, que pô, a gente foca muito no dev aqui, né, vamos falar de coisa muito técnica, e pouca gente vem falar da área de negócio, cara, que é uma carreira no ServiceNow. Então, a gente tem trilha para a área de negócio, mas a gente não consegue trazer tantas pessoas de negócio para falarem aqui. Então, achei 10, né, conseguimos, algumas pessoas já tiveram aqui. E obrigado por ter vindo, por ter topado o desafio. Acho que vai ser sensacional, a galera vai curtir muito aí. Tá? Obrigado e tá contigo. Obrigada aí, pessoal. Obrigada pela apresentação aí, Eric. Eu sou uma pessoa apaixonada por ServiceNow, vocês vão conhecer. Quem me conhece sabe que eu sou uma defensora de ServiceNow na veia. Né? Vou contar um pouquinho aí da minha vida com ServiceNow, da minha carreira um pouquinho para vocês me conhecerem. Já tá compartilhando aqui, acho que tá todo mundo já vendo, né? Já, tá sim. Beleza, então vamos lá. Aqui eu fiz uma apresentaçãozinha, né? Bem básica, tentei colocar o mínimo de informações aí. Primeiro, quem sou eu, né? O pessoal conhecer, tenho 27 anos, sou uma louca por automobilismo, adoro Fórmula 1, corrida, um monte de coisa. Sou meio nerd, gosto de ver uma sériezinha de nerd, filme normal. Quem da área de TI não gosta, né, gente? Vamos combinar. Tenho mais de 3 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com 16 anos já na área de TI, na CAP mesmo. Então, eu entrei com 16 anos lá, já como CLT, tem uma história legal aí também, já conto para vocês. Sou formada em gestão em TI e faço MBA em transformação digital e novas tecnologias. Sou uma pessoa que adora transformação digital. Meu foco hoje, onde eu estou, é levar a transformação digital para as áreas também. Tenho conhecimento, tenho algumas certificações aí em ITIL, ISO 20000, ISO 9000, HDI, SOX a gente conhece bem, por ter conduzido algumas auditorias, né, participar de algumas auditorias. Scrum, Kanban, Lean, Business Agility, são alguns frameworks que a gente também conhece, que eu conheço aí, que eu costumo utilizar também no meu dia a dia. ServiceNow, contar um pouquinho mais para frente, né? E o Automation Aware, que aí é uma ferramenta de RPA também, que eu conheço um pouco. Sou mãe de 2 cachorros, né? Mãe de pet, aquela famosa mãe de pet, né? Mas essa sou eu de uma forma resumida aí para todo mundo conhecer um pouquinho. Vou ficar só a Larissa de ServiceNow aí para vocês também. Vamos lá. Minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar na prefeitura de Itapevi, já trabalhava com informática, ficava ensinando jovens adultos, né, que estavam trabalhando no supletivo, que estudavam no supletivo, né? E aí eu ensinei eles a mexer em computador, um monte de coisa, um negócio muito legal. E era um programa que a prefeitura de Itapevi faz para o pessoal que está entrando. Então, assim, com 15 anos você já poderia entrar lá e ser uma estagiária, menor aprendiz que eles chamam. É um programa Conexão Jovem, é bem legal. E aí eu saí de lá e já fui para a CAP. Já trabalhei um tempinho lá na CAP, entrei como muitas pessoas aí da área, atendendo o telefone lá no Service Desk, sabe, prestando suporte, sofrendo, naquela luta, disse, você já clicou no menu iniciar, sabe, consegue mandar um print, que é um tempinho nisso. Depois, com menos de um ano, eu já estava fazendo um papel de Ticket Manager, nem existia o nome Ticket Manager há 10 anos atrás aí, o pessoal chamava de Service Desk avançado na época. E depois eu fui para uma área de qualidade de projetos mais focados em Service Desk, né? Era muito da área de serviços, né? Então, a parte de serviços sempre teve muito na minha veia. Depois disso, eu fui para Claro, né?
também com papel aí de analista de governança de TI, mas muito focado em qualidade, em projetos também voltados para a área de Service Desk e Field Service aí. Continuei muito nesse pique de governança, então conhecimento de SOCs, HDI, tudo mais veio muito dessa época, né? Claro que as coisas se atualizam, mas a gente aprendeu bastante aí nesse período. E aí eu fui sem parar. Sem parar, eu fui com foco de cuidar da área de serviços, né? Ajudar a cuidar da gestão, na parte de qualidade, governança, uma série de coisas. E aí veio uma missão para mim que era para eu começar a gerenciar as demandas de ServiceNow. Então, qualquer melhoria que passava pelo ServiceNow tinha que passar por mim. E aí eu comecei a ficar brava. Aí eu falei, gente, eu não acredito que a consultoria está demorando tanto tempo para entregar tal coisa. E aí me veio um incômodo, eu falei, não é possível, eu vou aprender ServiceNow porque eu acho que estão me enganando. Aí veio a vontade de ir para a área realmente de ServiceNow. Comecei a aprender ServiceNow em menos de 2 meses aí, eu já comecei a ficar focada só em ServiceNow. Eu lembro que quando eu falei para o meu gerente, falei assim, olha, eu quero fazer uma transição de carreira, quero sair da área de qualidade de governança, eu quero mexer só com ServiceNow. Aí ele, não, você tá numa posição mais sênior já, você quer fazer isso, você tá meio louca, né? Ele meteu uma dessa, eu falei, não quero mudar e é isso, é o que eu tô sentindo. Se der errado, a gente volta, tá tudo certo. A gente tem tempo pra errar aí nesse período. E aí eu fui e comecei a aprender o módulo, comecei a mexer fazer umas brincadeiras na instância, comecei a pegar algumas demandas que tinham para tratar e fui aprendendo sozinha. Então, todo o meu começo de ServiceNow eu aprendi muito na raça, né? Tinha um meu antigo gestor que ele conhecia um pouco, ele me ensinou como criar o update set. Ele me ensinou, é assim que cria o update set. Porque você começava a entrar nos vídeos, você vê os vídeos do YouTube e você fala, meu Deus do céu, que bicho de 7 cabeças. E aí você já começa a ficar assustada. A hora que ele me ensinou, eu falei, tá bom, agora deixa comigo. E de resto eu fui constante, porque sabe, né, gente? Quem quer aprender ServiceNow, aprende em qualquer lugar, porque o que não falta na internet é documentação para ServiceNow. E aí, depois de um tempo, veio a oportunidade de voltar para a CAP, né, para cuidar de um projeto que o Eric já contou aí, não vou citar o nome do cliente, e era um projeto muito focado em Citizen Developer, e, assim, projeto sensacional, aprendi muito lá. Quando eu saí do Sem Parar para ir para a CAP, foi muito focado em aprender, que eu falei, eu quero trabalhar com pessoas que conhecem para eu me desenvolver mais, né, no ServiceNow. E aí eu fui para lá. Depois de alguns meses, né, fiquei 8 meses lá, me chamaram para voltar Sem Parar. E aí me chamaram com uma missão mais estratégica também, continuando no mundo de ServiceNow, mas também assumindo toda a parte de automação, principalmente voltada para RPA. Então, era uma coisa que eu já fazia muito, né, no passado, de conduzir alguns projetos, de automatizar, pegar as demandas das áreas, e aí eu veio com uma bucha maior, falou, agora a área é sua. E aí vieram alguns desafios, né, ter uma equipe, implementar uma plataforma de RPA no ambiente também está sendo um desafio bem legal aí. E aí agora, eu conto para vocês qual é a minha relação com a ServiceNow, né? Eu sou uma fã de ServiceNow. Eu vim do mundo de CA, quem conhece CA aqui, Remedy, Automedia, eu era desse mundo, HP Manager também, eu era desse mundo. A hora que eu conheci o ServiceNow, eu falei, gente, que ferramenta incrível. Eu lembro até hoje, a Tami, que está aí na sala, o dia que ela me mostrou, a gente utiliza o ServiceNow. Eu falei, gente, que ferramenta top. Então, me apaixonei pelo ServiceNow logo de cara. Foi o amor à primeira vista. Eu sou uma defensora de ServiceNow. Eu falo, gente, é a melhor ferramenta do mercado, tá todo lugar, né? E realmente é muito boa. Cara, mas é uma ferramenta muito, muito foda. Então, já estou há mais de 4 anos nesse mundo aí de ServiceNow, conhecendo, tanto conduzindo demanda, depois desenvolvendo, gerenciando, faço um pouco de tudo. Sou defensora do no-code e low-code. Tem muita gente que fala que não é possível desenvolver em ServiceNow sem código. Eu sou totalmente contra. Dá para você fazer muita coisa, muita automação com 0 código no ServiceNow. Eu sempre brinquei com as pessoas. Eu sou a pessoa que menos entende de código na vida. Eu consigo fazer muita coisa com ServiceNow. Já consegui entregar muito projeto sozinha com pouquíssimos códigos. Então, sou uma defensora do low-code aí.
E eu também sou defensora de utilizar o nativo da plataforma. Vocês vão ver mais pra frente e vão falar, gente, não tem por que reinventar a roda. A plataforma funciona assim. Existe um monte de gente que já pensou por nós e por que a gente precisa reinventar a roda? Então, eu sou aquela pessoa que defende, vamos usar o nativo. Por que o nativo não funciona? Então, calma aí, se o nativo não está funcionando é porque tem algum gap no seu processo. Vamos entender seu processo para ver onde está o gap. Conheço alguns módulos, conheço a HSM bem, o HBM, que nem se chama mais HBM, né? Agora é... SPM. Nome? SPM, isso aí. Conheço o Field Service, é o meu novo filho aí, tem um projeto bem grande de Field Service também aí, eu tô tocando um projeto bem legal de Field Service. Estudei muito para aprender Field Service, na minha visão é o módulo mais difícil da ServiceNow, ele é muito complexo, mas é muito grande e tem muita coisa legal nele, então sou apaixonada pelo módulo de Field Service, é meu novo bebezinho. Toda a parte de App Engine, né, então criação de aplicação, como também fazer todo um COI voltado para as aplicações também, eu conheço bem disso. Virtual Agent eu conheço um pouco. GRC, parte de risco e compliance, não manjo 100%, mas eu conheço um pouco também. E a parte de DevOps aí, tô aprendendo bastante de DevOps também, mas já consigo brincar bem, toda a parte de DevOps Change, alguma parte de SecOps, então tem bastante coisinha aí que eu já conheço, não coloquei na prática tudo, mas a gente faz treinamento, a gente vai atrás disso, né? Sou certificado em CSA e tenho uma série de badges, né, no Knowlearn, desde micro, como treinamentos que não dão micro, nem certificado, né, mas quando a gente pega as badges, são mais de 100 badges aí já feitas, então eu tento aproveitar tudo que tá de graça, né, no Knowlearn, porque é caro. Então, tem algum treinamento diferente lá, às vezes nem é algo que eu tô focado no momento, mas tá de graça, é importante, né, vamos pegar para fazer, vamos aproveitar. O problema é ter tempo para conseguir concluir tudo isso, mas a gente tenta. Mas essa é a minha relação com a ServiceNow. Gosto muito de ServiceNow, então sou até suspeita para falar. Agora vamos falar realmente do que interessa aí, né? Sobre a área de negócio e o ServiceNow. Como que a gente implementa isso? Antes de tudo, todo mundo aqui sabe que é uma área de negócio, que tem bastante texto, mas eu juro que é o único slide que tem texto, tá? A área de negócio, depende da empresa que você trabalha, ela pode ser... São N áreas, né? Então, você tem um produto específico que a sua empresa vende, fornece, um serviço específico, e esse produto requer uma área que cuida disso, às vezes várias áreas, né? Então você tem uma área de produto, você pode ter uma área de desenvolvimento de tecnologia, você pode ter uma área de comercial. Então, quando a gente fala de área de negócio, a gente está falando das áreas que são responsáveis por colocar o negócio no ar, né? Que vão atrás de fazer acontecer. É diferente de uma área de TI, que a gente costuma falar que é uma área corporativa, mas é uma área que anda muito junto com a área de negócio, né? E até depois vale a pena vocês verem, estudar um pouco sobre o Business Agility, que é todo um conceito importante e que faz alavancar muito o desenvolvimento dos projetos. Então, os projetos voam quando a gente usa o conceito de Business Agility, porque você traz a área de negócio junto da TI, você começa a usar conceitos que realmente priorizam, que agilizam a entrega do serviço em si. Então, uma área de negócio, de forma resumida, é isso, né? E aí, aqui, a ideia de até a gente fazer um bate-papo aqui a partir dos próximos slides, entender também um pouquinho de vocês, o como implementar. Existe receita de bolo para implementar o ServiceNow em alguma área? Se você pegar o Now Create, ele vai te dar algumas dicas, alguns passos, mas não tem uma receita de bolo assim, né? Eu acho o primeiro passo para a gente conseguir implementar antes de qualquer coisa, qualquer projeto, você entender o negócio. Então, não adianta nada você ter um projeto que você precisa implementar o ServiceNow numa área X. Você sabe o que aquela área faz? Como que você vai implantar algo sem entender o que eles querem, né? Sem entender a dor deles? É algo que, geralmente, até mesmo eu como fazendo o papel de cliente, às vezes eu sinto isso em falta de alguns desenvolvedores, de algumas consultorias. O cara chega lá e não quer entender direito o seu negócio, ele já quer colocar a mão na massa. E para você conseguir propor uma solução legal, para você pensar no todo, você precisa entender o negócio. E às vezes a área não sabe te passar realmente o que eles querem.
A área às vezes fala, eu tenho esse processo aqui, eu quero arrumar esse processo, quero digitalizar esse processo. Mas aí até você entender tudo que ele faz, quando você pega para estudar, para ver o que a área funciona, você fala, talvez você fazer uma coisa mais simples, ou opa, isso aqui é bem mais embaixo. Então, entender o negócio, sentir a dor da área é muito importante. Existem várias formas de você conseguir entender o negócio. Você sentando com o cara, você vendo o dia a dia dele, e é um ponto que pode parecer bobo. Você vai falar, eu sou um desenvolvedor, só quero refinar a demanda e passar para o desenvolvedor tocar. Mas você acaba não sendo um profissional completo nisso, porque você deixa de lado o mais importante, que é o negócio. A TI não é só para pegar, desenvolver e entregar. Ela precisa entender o negócio também. Porque senão você vai virar um robô. Você é só mais um profissional que pega e copia e cola, né? E fica desenvolvendo. Acho que esse é um ponto primordial aí para todo mundo. Eu sempre falo muito, muito isso. E, independente de qualquer área que você faça, né? Se você está na TI, se você está em outra área, você precisa entender o negócio. Acho que esse é um ponto bem legal aí. Não sei se todo mundo concorda nisso. Quem não concordar também, gente, vamos conversar aí. Mas o foco aí é entender o negócio. Um outro ponto é sentir a dor da área. Então, um dos pontos que acho que faz um profissional conseguir entrar nesse mundo, principalmente de negócio, entender, é quando a gente tem empatia. Pode parecer uma coisa, vamos falar, o problema é dele, é ele que precisa de mim. Ok, a área precisa de você, mas você precisa entender o que ele está passando, até para você conseguir pensar na melhor solução. Às vezes o cara faz um trabalho lá que você fala, é desumano que você está fazendo esse copia e cola a todo momento. Tipo, a gente consegue automatizar isso de alguma maneira. Então a gente precisa sentir a dor do cliente, a gente precisa sentar, entender, conversar, ver o que ele faz. Da mesma forma que a gente entende o negócio, a gente precisa sentir a dor deles. Eles precisam da gente. E a gente também precisa deles, né? Porque a área de negócio que tem dinheiro que paga geralmente todo mundo aí. Então, é importante muito sentir a dor da área. E um terceiro item é saber priorizar. Quando a gente começa a conversar com a área de negócio, e todo cliente é assim, né, gente? A área de negócio é um cliente interno, às vezes, nosso, ou o próprio cliente que está fora aí pensando no pessoal de consultoria. Ele sempre vai ter um monte de coisa para que quer que você faça. Então, ele sempre vai falar, olha, eu preciso disso, daquilo, outro. Você vai pegar e falar, cara, eu não consigo entregar tudo isso, preciso priorizar. E a gente precisa saber conversar com o cliente, com a área, explicando, cara, o que é mais importante para você? E aí vem aquele ponto, entender o negócio e sentir a dor. Quando você entende o negócio e sente a dor da área, você consegue fazer uma série de estudos para saber o que compensa mais priorizar. O que eu preciso focar? Onde eu foco? Eu vou focar no que vai trazer mais receita para a empresa, porque se eu automatizar uma partezinha dessa, colocar isso no ar, eu consigo reduzir X tempo do meu tempo de entrega e automaticamente eu começo a vender mais, um exemplo. Ou não, eu vou priorizar isso aqui porque está gerando um impacto bem negativo. No final, tudo vai depender do impacto que isso causa para o negócio. E a gente precisa saber priorizar. Não é simplesmente pegar, desenvolver, o cara falar, eu quero que isso aqui seja executado. Às vezes o que ele quer que execute vai demorar tanto tempo para fazer que não vale a pena nem focar horas, né? Não se paga nem as horas que a gente vai desenvolver com o retorno que vai ter. E aí, você fala, eu vou focar essa quantidade de horas e eu nem vou ter retorno nisso. Esse também é um dos conceitos do Business Agility também, que ele pede muito para a gente ir atrás, entender o negócio, conseguir definir as metas, ver o que traz mais retorno para o negócio, como um todo. Então, é muito importante a gente saber priorizar isso, entender como funciona. Eu não sei priorizar, não sei como funciona. Geralmente, às vezes, sempre tem os POs, né? Quando o pessoal trabalha no modelo de Business Agility, Agile, normal. Então, tem os POs que ajudam nessa priorização, mas a gente nunca pode pegar e simplesmente falar, porque pessoa tal que é que prioriza. A gente primeiro precisa para entender o que a gente vai ter de ganho nisso. Qual que é o ganho? Qual que é o benefício disso? Vale a pena? Infelizmente, nem todos os clientes têm essa mentalidade.
Às vezes tem gente que fala, dane-se os ganhos, eu tô pagando aqui, mesmo que não compense desenvolver, eu quero desenvolver e pronto. Mas a gente precisa priorizar. Tem esse... Quando a gente consegue ter essa abertura com o cliente, com a área, tudo flui melhor. E o nosso trabalho começa a trazer um retorno maior. Automaticamente, quando a gente traz um retorno maior, a ferramenta, assim, o ServiceNow em si, começa a ter mais destaque na empresa e começa também a ter mais investimento, né? É um retorno. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer comentar algo? Tranquilo. Então eu vou seguir. Às vezes eu falo muito rápido, né, gente? Eu vou aproveitar para falar o seguinte, eu tô acompanhando o chat aqui, tá? Se chegar alguma coisa eu te aviso, mas tem a mãozinha aí, pessoal. Quem quiser falar, só apertar a mãozinha aí, o botão do meio aí, praticamente embaixo, que aí a gente libera, beleza? Beleza. Um quarto ponto é revisar os processos antes de desenvolver. Pode parecer uma coisa tão simples, mas às vezes a área tem um processo e ela quer simplesmente pegar esse processo e jogar para o ServiceNow. Seja para o ServiceNow, seja para qualquer plataforma. Às vezes o processo da área está mal desenhado. Então você pode colocar a melhor ferramenta do mercado para tentar executar aquele processo. Mas se o processo está mal desenhado, você não vai conseguir ter retorno disso. Ele só vai estar mal desenhado no ServiceNow, só vai estar sendo executado no local errado. Então, antes da gente começar a colocar a mão na massa, desenvolver, fazer tudo, a gente precisa ter um passo antes. Cara, vem cá. Vamos ver seu processo? Me explica o que acontece no seu processo. Às vezes tem coisa que o cara vai falar, por que você precisa ter esse tipo de ação no seu processo? Me explica qual o motivo. Eu falo, não sei, porque alguém pegou uma vez para mim e falou que tinha que fazer. Aí você fala, tá, mas por que precisa fazer? Isso vai ter? Por que existe essa tarefa? Por que existe essa etapa no seu processo? Não sei. Então, vamos atrás de quem falou para você o que você precisa fazer. Você vai atrás da pessoa, aí você vai conversar. Fala, então, a gente tá vendo esse processo aqui, tem essa fasezinha aqui, o que tá acontecendo? Por que existe essa fase, sabe? Olha, isso a gente pediu no passado porque era alguma coisa que a gente usava num sistema que nem tá mais na empresa e hoje em dia não tem mais utilidade, não. Aí tá lá um cara desenvolvendo alguma coisa há 1000 anos, pegando esse tipo de informação, fazendo uma ação específica de algo que nem tem mais utilidade, perdendo super tempo nisso. Então a gente tem muita brecha em processo mal escrito. A pessoa fala, mas isso não é responsabilidade do dev. Realmente, o dev geralmente vai pegar e vai só desenvolver, mas por isso que existe os engagement manager, existe os analistas de processos focados para desenvolver. Então, a gente nunca pode pegar algo, a área de negócio é que faz isso. Cara, antes de eu colocar a mão na massa, eu preciso revisar esse processo, eu preciso refinar melhor essa demanda. Eu posso ter ganhos revisando isso e automaticamente reduzir o tempo de entrega também para vocês. Se eu vou colocar um processo no ar, eu vou ter trabalho, se daqui a pouco começar a revisar, então acaba que não compensa. O tempo que você perde, que eu não acho um tempo perdido, revisando um processo é um investimento para o futuro. Porque se você começa a desenvolver logo, você vai ter problema, você vai ter trabalho, você vai ter problema depois de um teste, o cara vai testar e vai falar, mas não é bem isso, que não sei o quê. Então, vale sempre a pena você investir um tempo em revisar o processo antes de começar a colocar a mão na massa, para evitar retrabalho lá na frente e agilizar. Beleza? Eu, como uma boa pessoa da área de processo, que já fui da área de processo, eu sou super defensora de primeiro revisar o processo antes de desenvolver, porque senão vai dar ruim. E aí, uma última dica que eu sempre tenho é o ótimo inimigo do bom. Gente, o que tem de área que pede 1000 mundos pra gente, você fala, meu, isso aí é um monstro, vai ficar sensacional, vai automatizar o processo inteiro, muito top. E aí você começa a pensar, mas como eu vou desenvolver isso? Para entregar isso, eu preciso de mais de 1000 horas investidas aí, é muito tempo de desenvolvimento. E aí você começa a pensar, tá, mas o que eu faço primeiro que conseguiria ajudar? Que a gente consegue agilizar no dia a dia. Não precisa entregar tudo. O que é primordial? Pô, o que já me ajudaria muito? Se eu conseguisse ter um workflow de aprovação, tirar as aprovações do e-mail, já é um avanço. Cara, um workflow de aprovação a gente desenvolve em um dia, em uma hora, tão rápido isso, dependendo do processo. Aí o cara, você já fala, isso aqui eu já consigo ajudá-lo no processo dele. Então, eu não preciso entregar o mundo perfeito nesse momento. Eu posso muito bem pegar e fazer o básico. Vamos colocar o negócio no ar, vamos colocar para rodar.
vem muito também aquele conceito do Agile, né? De pegar, a gente coloca, vamos fazer um MVPzinho, ver se funciona, ok, depois a gente vai fazendo pequenas entregas. Você tentar entregar o mundo perfeito logo de cara, a gente nunca vai sair do papel, nunca ninguém vai usar. Vai virar aquele projeto enorme que nunca tem fim e que ninguém está usando. E a hora que chega no final do projeto, o processo já mudou, já precisa atualizar as coisas e você tem um super de um retrabalho. Então, nunca foque em fazer o ótimo logo de cara. Não estou falando para não ter qualidade na entrega, gente. Estou falando para não fazer, para não ficar perdendo tempo tentando entregar o ótimo, sendo que o básico já vai suprir a necessidade da área. Se você ficar esperando o que a área de negócio quer e tentar fazer tudo, o projeto vai demorar muito tempo. E acaba, aí você gera aquele desconforto, né? A empresa que não está vendo resultado, a área que fala, eu não consegui fazer nada, continuo na mesma coisa, ajudei a revisar o processo, ajudei vocês a verem isso, mas eu não estou vendo retorno nisso. Então, assim, a ferramenta não está me ajudando. Então, sempre pensem, o ótimo é inimigo do bom. Não vale muito mais a pena a gente entregar de pouquinho, começar a ver isso funcionando e depois ir melhorando. Beleza? Vou dar sequência aqui. E aí, aqui é um ponto que eu sempre falo do pensar fora da caixa. Aqui o pensar fora da caixa sempre bem para falar assim, o ServiceNow ele tem tanta coisa que pode ajudar a gente a automatizar, que às vezes a gente esquece e pensa logo de cara em criar um monstrinho para fazer algo. Alguns desses itens aqui eu até já vi no YouTube, já vi algumas reuniões também que o pessoal já passou bastante com vocês, mas quando a gente pega, entende o processo da área de negócio, revisa o processo, a gente já sabe que a gente precisa priorizar e a gente precisa pensar, como que eu vou entregar isso para o cliente de uma forma rápida, inteligente e que não vai me dar um retrabalho lá na frente? E o ServiceNow te dá N possibilidades disso, e às vezes a gente não usa nem um terço delas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de funcionalidades que o ServiceNow tem, que pode ajudar a gente em qualquer processo que a gente queira automatizar, queira colocar no ServiceNow. Um exemplo disso são as Inbound Actions. Todo mundo conhece as automações de e-mail, que a gente consegue criar uma regra no ServiceNow para ele ler uma caixa de e-mail, ele lê, ele abre um chamado de forma automatizada, ele consegue responder via e-mail. É uma funcionalidade, às vezes o pessoal fala, nossa, sério que o pessoal ainda usa isso? Sim, porque tem muita área que trabalha direto com o cliente final, com algum outro tipo de cliente que precisa trocar e-mails, porque eles não vão acessar diretamente o ServiceNow. E existe uma licença também, né, para a pessoa conseguir acessar dependendo do licenciamento da instância que a pessoa tem. Então, sim, é uma opção de tentar automatizar, de criar a melhor opção do mundo? Não. Mas dependendo do que for, é a opção mais barata e que já resolve metade dos problemas do cara. Então, é uma opção aí. Tem uma outra opção que é o Meet Server. O Meet Server não é um módulo, né? Mas eu costumo sempre brincar quando a pessoa me fala, mas o que é o Meet Server? Eu falo, pensa que é tipo uma VPN entre o ServiceNow e o seu ambiente. De uma forma objetiva, para não ficar enchendo muita coisa. É uma VPN que você está conectando a sua instância de uma forma segura num ambiente X. E o Meet Server, você consegue fazer tanta coisa no Meet Server que é bizarro. Quanto mais você vai atrás de cases, de coisas de pessoas que fizeram com o Meet Server, é muito legal, você fica mais encantado com o poder da plataforma. Alguém aqui já trabalhou com o Meet Server? Já fez algumas automações aí usando o Meet Server? Legal, o Eric manja demais no Meet Server. Que são uns exemplos de coisas que a gente consegue fazer no Meet Server? A gente consegue entrar numa pasta de rede, pegar um documento e jogar no ServiceNow, por exemplo. Ou eu posso pegar um documento, gerar um documento do ServiceNow e jogar numa pasta de rede. Isso totalmente seguro. Posso fazer uma integração com algum sistema utilizando a autenticação do Meet Server e usando outras autenticações, claro, mas eu consigo integrar, não colocar uma API do meu cliente na nuvem, e integrar com ela no ServiceNow que está na nuvem, sem riscos, né? Com toda a segurança que a ServiceNow oferece com o Meet Server. E aí tem uma coisa muito legal no Meet Server também que eu adoro, que eu comecei a mexer muito nesse ano, no ano passado, né? Já está em 2023, que é a questão do PowerShell.
quem conhece PowerShell que sabe que dá para brincar muito no PowerShell, né? Quando você tem um PowerShell, imagina de fazer um pouquinho de código, você consegue fazer 1000 coisas com o PowerShell. E com o Meet Server, você consegue ter um servidor específico, você se conecta ao serviço final nesse servidor e consegue executar códigos em PowerShell via Meet Server. E aí você fala, nossa, mas para que eu vou precisar disso? Gente, um exemplo muito bobo. Eu preciso colocar um cara num grupo específico num AD da vida. Vou deixar aqui. E aí tipo, como que eu faço isso? Com um código de um código do PowerShell você conseguiria incluir isso lá. Aí você pode falar, eu posso criar um item de catálogo, esse item de catálogo, depois de aprovado, ele vai, conecta no Meet Server, executa esse código e vai receber uma resposta, foi criado sim ou não. E aí ele responde, foi criado com sucesso ou não, com base no que também foi desenvolvido dentro do PowerShell, né? Do retorno. Então, quando você entra no conceito, eu posso executar códigos em PowerShell, a sua opção de automação, de consulta, de coisas cresce absurdamente. E você não precisa de um desenvolvimento tão forte, né? Porque às vezes a gente vai fazer alguma integração REST, o desenvolvimento disso é muito mais pesado, você precisa mexer com 2 sistemas pesados e aí demora mais. Então, a questão do Meet Server é muito legal. Quem não conhece um pouco de Meet Server, eu acho que vale a pena ir atrás, conhecer, entender todas as possibilidades que uma conexão via Meet Server consegue fazer, tá? Depois a gente pode até, qualquer coisa, trazer um papo só sobre Meet Server, porque tem muito assunto para tocar falando de Meet Server aí. É uma boa. E assim, quem for inserido aí em projeto de Python vai usar muito Meet Server. Com certeza. Então, assim, eu demorei um tempo a entender o que era o Meet Server, né? Eu já estava trabalhando com ServiceNow mais de um ano, até que um dia alguém falou sobre Meet Server, eu não sabia nem o que era, eu fui pesquisar. E realmente, assim, abre várias possibilidades, tá? O Meet Server é uma coisa legal. E o legal do Meet Server é que você não precisa ter, por exemplo, um Integration Hub para conseguir fazer algumas automações. Claro, com o Integration Hub, sua vida resolve muito porque facilita, né? Mas você consegue fazer automações usando só o conceito mesmo do PowerShell, de algumas outras coisas. Então, é muito legal, muito legal. Existe um outro item no ServiceNow que a gente chama de white pages, né? O pessoal fala, tá bom, o que é uma white page? White page nada mais é que uma página que você consegue gerar no ServiceNow. E aí você consegue criar, tipo, por exemplo, você tem um template de algum documento e com base naquela requisição, tem uma aplicação que, vou pegar uma coisa bem de negócio, né? Tem uma aplicação que eu preciso gerar um documento que vai ser enviado para alguém assinar, um exemplo. E aí, essas informações que vão dentro desse template é um campo específico numa tabela, numa variable set, qualquer coisa. Você consegue criar um botãozinho que vai lá e fala assim, tá bom, gerar, imprimir, fazer qualquer coisa. E tudo isso usando JavaScript, HTML, dá pra fazer bastante coisa usando HTML próprio do ServiceNow aí. E aí você fala, nossa, mas qual a graça disso? Com o que eu consigo usar? Muita coisa. Vocês não têm ideia de como a área de negócio preenche formulário à toa. E é sempre o mesmo formulário, o mesmo padrão. Então, uma informação que já entra, às vezes, dentro de um sistema, que pode ser solicitada, você pode falar, tá bom, preenche aqui que eu já envio, já consigo gerar isso de forma automática. Uma declaração de transporte, um exemplo, de uma área de logística. Você entra lá, você consegue, olha, vou criar um botãozinho aqui, o cara pediu para enviar tais equipamentos para tal lugar. Vou criar um botão que ele já preenche automático tudo que vai, com base no que ele preencheu lá. Aí você fala, nossa, parece uma coisa meio boba, mas no dia a dia das áreas, é uma coisa que não leva tanto tempo para ser desenvolvida, mas que pode trazer, tipo, um retorno de tempo gasto da área muito grande. O cara demorava 5 minutos para preencher aquilo lá. Agora, 5 minutos de 50 casos por dia, coloca na ponta do lápis aí quanto que isso não custa, né? Então, é um cenário também para se pensar fora da caixa e utilizar de N maneiras. Tem o RPA da ServiceNow também, né? Toda a parte de Automation Engine, que eles estão chamando, que aí o Automation Engine usa o RPA, os conceitos de RPA, e também usa o conceito de Document Intelligence. É uma ferramenta, é um módulo novo da ServiceNow também, tá?
começou aí nas últimas versões. Vi que já teve bastante gente que já falou de RPA e Document Intelligence lá no YouTube aqui também, e tiveram uma galera que entende muito de RPA e DocIntel, mas é uma opção também aí que está vindo da ServiceNow que vai abrir, assim, muitas possibilidades para quem tem esse tipo de coisa com o RPA e com o Document Intelligence. Aí você começa a pensar em coisas totalmente fora da caixa mesmo. Aí tem algum sistema que não tem integração, um sistema legado, ou até tem integração, mas não funciona bem, você consegue usar o RPA dentro de um fluxo. Então, você tem um fluxo de aprovação que acontece bonitinho lá no ServiceNow e que em algum momento precisaria de uma ação humana, porque preciso cadastrar tal coisa no sistema. Pô, não tem API para isso. Então, alguém vai ter que ir lá manualmente e cadastrar. A pessoa vai lá, manualmente cadastra e fala, calma aí, beleza, não tem API, mas eu posso usar o RPA. O RPA, ele consegue impersonar tudo que um usuário normal está fazendo. Às vezes tem umas coisas que não funcionam muito bem, né, gente? Mas é uma ferramenta nova, então já vai estar funcionando legal aí de ServiceNow. Mas é uma possibilidade também de automação aí e um item para se pensar fora da caixa, né? Quando a gente começa a pensar na solução que a gente precisa dar para uma área de negócio. O Document Intelligence, gente, ele é muito legal. Não sei se vocês já chegaram a brincar na instância de vocês aí com o Document Intelligence. Ele consegue falar para você pegar informações de alguém, anexar um PDF, por exemplo, você tem um PDF de venda de alguém que está na rua, que por algum motivo ainda preenche manualmente, ou é um PDF que o cara preenche e você baixou de algum sistema específico. Você consegue pegar aquilo lá, ler e automaticamente transpor para tampos específicos. Você consegue falar, esse daqui tem 100% de chance de ser autêntico. Esse documento aqui tá meio estranho, então, assim, a assertividade dele está em 50%. E você consegue pegar, com base nas respostas que o Document Intelligence traz, você consegue gerar processos dentro do fluxo. Então, por exemplo, preciso que você anexe um RG. Então, você pega. Se ele anexar e o documento Intelligence fala, olha, beleza, tá com 80% de chance de ser válido. Então, ok, segue, não precisa passar por um atendimento humano. Mas aí tem um caso lá que deu 40%. Aí fala, opa, isso aqui é meio estranho, né? Então, ao invés de passar aí direto para a próxima fase daquele fluxo, eu pego e consigo direcionar de uma forma automatizada para algum humano ver. Ele sempre vai existir, você sempre vai ensinar ele como trabalhar, né? Então, você pode colocar RG, você pode colocar o CNH, você consegue colocar um PDF, qualquer coisa lá você consegue brincar. Alguma imagem que é padrão, e aí você consegue avaliar, isso aqui tem chance de ser real, isso aqui não tem. Ele traz essa porcentagem de se é bom ou não aquele documento e qual a chance daquilo ser uma fraude também, né? E aí você consegue criar os seus processos internos com base nisso. Então, tem muita coisa que você vê, ok, tá certo, segue a vida, não precisa de uma ação humana, segue para a próxima fase, não precisa passar por uma determinada área. Você já segue nisso. Então, é uma oportunidade aí, documentário, e, ao que tudo indica, ele tem muito para crescer no mercado, principalmente aqui no Brasil, que ele tem um poder muito grande. A ServiceNow comprou a empresa que tem a DocIntel. Se vocês pegarem para ler um pouco mais sobre a DocIntel, tem muita informação legal e os caras são muito bons no que eles fazem. Então, no momento que eles começar a tomar uma atração até maior dentro da plataforma, vai ficar mais poderoso ainda o DocIntel. Ele já e a tendência é ele crescer mais ainda. Que a gente tem a questão de integrações também, né, gente? Acho que integração aqui, aí a gente já entra muito no convencional, que sempre quando alguém pensa em alguma coisa, a primeira opção que a gente pensa é fazer uma integração. E no ServiceNow você consegue fazer integração de N maneiras, né? Então, nem vou me aprofundar muito aqui na parte de integração, mas você consegue integrar via XML, via JSON, então tem N possibilidades aí, é uma ferramenta que integra com qualquer coisa que você quiser. Raramente você vai escutar alguém falando que não conseguiu integrar algo com ServiceNow. Nunca escutei isso. Não sei se alguém já escutou alguém falar isso, mas o ServiceNow você consegue integrar com qualquer coisa. Muito raro alguém não conseguir integrar. Eu, pelo menos, nunca fiquei sabendo de alguém que não deu certo para integrar.
Além disso, das integrações, né, tem as consultas também que a gente consegue fazer direto no banco de dados. Às vezes você precisa fazer uma integração só para fazer um GET, mas você não precisa ter um desenvolvimento tão pesado. Você pede para alguém criar a consulta para você e você conecta no banco de dados e já traz essa informação direto, uma possibilidade. Então, tem N maneiras aí de fazer conexão com outras instâncias, né? Com outras instâncias, outras plataformas. Integração do ServiceNow é muito boa. Parte de portais, geralmente tem algumas áreas que olham para o portal e falam, o portal é só para TI, é só para abrir chamado lá para o Service Desk, para resolver problema. Mas a gente pode criar portal para tanta coisa. Se você pegar e pensar fora da caixa, aí você pode criar um portal para fazer um atendimento seu. Eu vi algum case de alguém aqui do grupo que postou, inclusive, no LinkedIn. A pessoa ela fez um portal com base em algum jogo ou da Netflix, não lembro. Mas eu achei incrível. Já tivemos as duas coisas aqui. O Brunão fez o do jogo, acho que é do Valorant, para quem curte game aí. O Bruno tava aí, ele saiu, não sei se ele voltou. E o Renanzeira, que também fez o Netflix, já fez depois do Orkut. O cara do Orkut eu vi também, muito ele legal. O Bruno, eu cheguei a ver bastante coisa que o Bruno fez, trabalhei muito próximo do Bruno, e o Bruno manja muito de portal, assim, é surreal. E aí, a hora que eu vi do Netflix também, o do Orkut também ficou muito parecido, gente. Muito legal. Assim, é literalmente assim, o céu é o limite. Então, você pode pensar no portal de N maneira, você consegue fazer um portal público, gente. Então, você fazendo um portal público, imagina que você não consegue usar, né? E o mais legal do ServiceNow é que ela já fornece uma série de widgets ativos. Você consegue fazer muita coisa sem usar código já com o padrãozão da ServiceNow. Tudo bem que eles precisam melhorar um pouquinho mais. Já tem alguns widgets lá que tá na hora de evoluir, né? Mas também agora eles estão migrando para o Employee Experience, então acredito que eles vão focar muito mais no Employee Experience, nos widgets do Employee Experience. O Employee Experience, para quem não conhece, é um portal novo da ServiceNow, né? É o cara que vai substituir o portal em breve, mas ele tem um front-end mais amigável, mais bonitinho, é diferente, bem legal. Então, o portal aí é uma outra opção também para sempre pensar de o que eu posso fazer no portal nesse cenário. Tem uma parte de workflows, flow, né? Coloquei workflows aqui porque mas a gente tem que usar o flow, né? Que a gente não use mais workflows, é meio, tá bem obsoleto já isso, a gente tem que tentar parar de utilizar os workflows do ServiceNow. Mas o ServiceNow é uma plataforma de workflow. Então, quando você entra numa plataforma de workflow, você consegue fazer muita coisa sem código. Então, tem muito fluxo que a galera faz por e-mail, aprovação, uma série de coisas que você conseguiria resolver muito fácil e ter uma gestão muito mais ágil, utilizando o básico, sem utilizar código nenhum aqui, né? Então, tem muita coisa aí que dá para fazer com o workflow. O céu é o limite com o workflow também, sempre brinco. Aí você junta o workflow com o que dá para fazer com o Mid-Server, com o iPage, com o DocIntel, com integração, você consegue fazer umas coisas bem legais. Tem a parte de survey também, né? Às vezes o pessoal começa a cria uma aplicação para criar uma pesquisa, um exemplo. Cara, beleza, pode criar uma aplicação e criar survey dentro, mas você não precisa criar um monte de tabela, fazer uma série de coisas para utilizar o survey. E o survey ele pode ser utilizado de N maneiras. Você para pensar, é um Google Forms da vida, o Forms do Teams, e com um pouquinho mais de potencial. Você consegue colocar algumas lógicas bem fortes no survey para utilizar ele como você bem entender. O survey não é só para pegar a resposta do chamado do... Pessoal, estão me escutando? Eu tô te escutando. Eu acho que foi ela que travou. Não, beleza. E a minha internet aqui de vez em quando dá uma dessas. Ela, para, aí tu vi que a Larissa travou. Voltou. Voltei, gente. Deu uma travada aí, Larissa. Foi a minha conexão total que caiu. Mas já voltou aqui, já. Desculpa, galera. Até que ponto vocês escutaram? Porque eu tava falando até dizer chega aqui. Tá falando da survey, que não é só pra pegar a resposta ali, dos chamados e tal. Aí travou. Dá pra fazer até uma figurinha aqui, mas eu não printei a tela, deixei. Ainda bem, né? Já tem alguma já. Então, nessa parte do survey, você consegue
pegar totalmente fora da caixa. Meu, preciso fazer uma provinha, alguma coisa, uma prova de recrutamento e seleção, um exemplo. Você consegue criar um survey aí, gerar um link automático que alguém consegue ir lá, você consegue fazer o survey público, o cara não precisa autenticar diretamente na sua instância. É muito aquela coisa, isso é o limite. Quando você entende o ServiceNow, você entende as principais funcionalidades que ele tem, você consegue fazer muita coisa com ele. Então, aqui são alguns itens que eu coloquei, que eu acho que dá para utilizar bastante coisa sobre do ServiceNow, alguns itens que eu lembrei, eu acho que são pontos bem estratégicos aí, para principalmente quem está entrando na área, vale a pena ir atrás, se aprofundar um pouco mais. E assim, sempre pensando fora da caixa, gente, dá para você mexer com o ServiceNow muita coisa, bem legal. E um ponto que eu sempre costumo falar muito é o ótimo inimigo do bom, né? Então, sempre falo, ter uma melhora constante é melhor do que uma perfeição adiada, vai muito de encontro que eu já tinha colocado no começo. A gente não precisa pensar no melhor logo de cara, né? Vamos fazer o básico. Às vezes o básico já ajuda bastante a área, você já consegue eliminar uma dor, você não precisa fazer o item mais foda do mundo, impressionar todo mundo logo de cara. Às vezes, um fluxo de aprovação já resolve boa parte do problema do usuário. Claro que a gente sempre busca melhorar sempre, né? Entregar o melhor, mas nem sempre a gente tem tempo para entregar tudo isso. E às vezes a gente fica tanto tentando fazer a melhor coisa que a gente não faz o básico. E aí o projeto não sai do papel, as áreas continuam reclamando. Então eu sempre falo, gente, o ótimo é inimigo do bom. Bota no ar, tá funcionando, a galera tá usando, ok. Vamos pensar na perfumaria, vamos pensar nos próximos passos, vamos melhorar isso. Então, é um ponto que eu sempre falo, eu sempre gosto de reforçar muito isso com o meu time que trabalha comigo, eu sempre falo, cara, vamos fazer o básico. Tá funcionando? Ok, vamos pro próximo, vamos resolver um problema por vez. Não adianta tentar resolver o mundo de uma vez, que a gente vai se perder e a gente não vai entregar nada. E a gente só vai escutar a galera reclamando do time, falando que não tá entregando, porque tá demorando. Então vamos fazer o básico, vamos colocar no ar, vamos colocar o pessoal para usar, depois a gente melhora. Então, esse é um conceito que eu uso muito, tem gente que não gosta, mas eu sou muito defensora do ótimo inimigo do bom. Então vamos colocar no ar, vamos começar a trabalhar e depois a gente melhora aí. Larissa, deixa eu falar um negócio aqui. Como eu falei, né? O Teams, não, o Meet vai matar a gente. E eu já vou mandando um link aqui da próxima reunião. Vamos migrar para lá. Beleza. Tô mandando aqui, mandando no WhatsApp e vou mandar lá no Telegram também. E aí, galera, vamos entrar nesse outro link, porque daqui a 5 minutos ele vai matar essa sala e a gente já... Essa hora que a gente pega quem tá dormindo, né? Para que tá ali só conectado, tá vendo o Jornal Nacional ou a novela, nem sei qual novela que tá passando agora. Ainda tem novela das 7, né, gente? Faz tempo que eu não vejo novela. Faz tempo que eu não assisto, assim, nada disso. Quando eu tenho um tempinho, eu vejo uma série. Eu sou a fã das séries também. Mas agora tem o... Avenida Brasil, tá passando a Avenida Brasil. Avenida Brasil faz tempo aí, né? Tá passando de novo? Não, acho que é zoeira. Deve ser. Eu acho. A Avenida Brasil parou, né? O Brasil, de fato, no último capítulo. Depois disso, o pessoal não tem mais graça nas novelas. Não tem mais aquela novela que todo mundo fica comentando, né? Que o pessoal fica comentando nas redes sociais e fala, vou assistir pra ver como que é isso, né? Agora tem o Big Brother, aí é um monte Big Brother a galera vê. Bastante mesmo, dá pra se alienar, legal. Enquanto a galera tá chegando aí, eu vou contar uma história para vocês sobre isso que a Larissa estava falando. Uma vez eu assisti uma apresentação de um cara no TED. Vocês conhecem o TED? Que ele é uma parada de palestras que o cara sobe lá e às vezes é uma palestra motivacional, às vezes é um cara falando uma coisa técnica, às vezes vai um bambambam, político bambambam já foi lá, Barack Obama. Assim, cara, o negócio é violento. Quem nunca viu, entra lá no Google, joga lá TED, vocês vão ver. Tem um cara, uma vez eu vi uma de um cara que ele era, não sei se era CEO, ele era alguma coisa, CTO do Spotify, se eu não me engano. Acho que era Spotify. Todo mundo conhece, né, o Spotify de música aí. E o cara tava falando o seguinte, cara, a gente vai pra loja, sei lá, 20, 30 vezes num dia. Você sabe o que é ir pra loja 30 vezes num dia? É essa ideia que a Larissa trouxe, que o ótimo é inimigo do bom.
ir para a loja para eles é subir ali, comitar alguma coisa, alguma atualização no aplicativo e mandar para a loja, né? Você não baixa numa lojinha ali do seu telefone, né? iPhone é o Apple Store e no Android é o Play Store, se não me engano. Então, assim, aí para a loja é isso, ele fica atualizando o aplicativo dele 30 vezes em um dia, você nem percebe, você como usuário, você não percebe. Mas ele, o que ele está fazendo? Ele está subindo coisas para produção e às vezes sobe alguma coisa errada, mas é tão rápido resolver o problema que ele sobe outra coisa, outra atualização. E várias empresas dessas big techs, elas fazem isso. O Google faz isso. Quem já viu o Google fora do ar? Eu nunca vi. E só que os caras estão subindo coisa o tempo todo. Eles têm, claro, um esquema de testes automatizados ali que é muito, muito forte, para não permitir passar... Cara, falei Spotify, tá me ouvindo. Chegou um e-mail do Spotify agora aqui, no meu telefone. Que medo. Loucura, né? Tu vê que o negócio está sendo monitorado o tempo todo. Mas, enfim, é isso. Os caras, o preço de não ter uma inovação na plataforma deles é muito maior do que permitir um erro, entendeu? Então, assim, às vezes eu subo uma coisa, errou, rapidinho eu conserto, subo de novo a correção. E eu já trabalhei em lugares que era, assim, você subir um erro, cara, podia gerar até demissão, entendeu? Você vê a mentalidade das bigs diferente da mentalidade de empresas que, você subiu um erro, cara, acontece, todo mundo erra, né? Acontece com todo mundo, é claro, ninguém quer errar, mas pode acontecer. Então, a gente fica muito nessa, não, só vou subir, e isso acontece em projetos também de service now. Só vamos subir isso aqui quando tiver 100%. Cara, sobe. Deixa o usuário usar. É claro, você não vai subir o negócio todo capenga, você vai testar, mas deixa o usuário usar. Aí, em algum momento, ele falou, eu preciso de um campo novo, a gente adiciona. Mas o negócio já está rodando, já está gerando valor para o cliente. Então, é isso, cara. É isso aí. Então, eu tenho que sempre trazer essa mentalidade aqui também, porque se você fica esperando entregar tudo, a gente nunca entrega nada e nunca soube. É surreal isso. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês eram esses itens. Eu não queria trazer uma apresentação muito longa para a gente conseguir debater, para a gente conseguir conversar. Próxima apresentação aí, se der certo, a gente pode trazer alguma coisa mais técnica também. Mas a ideia era trazer muito essa questão, como lidar com a área de negócio, né? Como que a gente pode implementar, pensar em dar alguns insights para vocês pensarem fora da caixa, entender o nosso público, entender o negócio, sentir a dor. E aí a ideia é a gente realmente debater aí o que vocês acham, se faz sentido para vocês, se vocês têm algumas outras dicas também, é uma troca aí também para todo mundo. Se tiverem dúvidas também, fiquem à vontade. O Rodrigo comentou da Avenida Brasil, tô vendo o chat aqui. O Wagner falou que é igual ao Windows, toda terça tem uma atualização. Muito bom. É isso aí, cara, às vezes a gente atualiza, né, várias vezes. Eu costumo dizer que ServiceNow não tem rollback. Quem trabalha com ServiceNow sabe que eu tô falando, até tem, mas dá mais trabalho tu fazer um rollback do que tu subir a correção, né? Então tu abre uma outra mudança e corrige lá que vai funcionar mais fácil. Eu mandei aí, pessoal, o link do TED, tá? Antes de eu passar para o Fábio que levantou a mãozinha, eu mandei o link do TED aí. Quem quiser dar uma navegada e não conhecesse, que já não conhecesse, agora pode explorar aí. Tem várias apresentações interessantes, cara. Então dá uma pesquisada lá. Fábio levantou a mão. Fábio levantou. Vai, Fábio, manda aí. Olá, boa noite, Larissa. Boa noite. Então, falando um pouco de processo, né, governança de TI, levando mais em relação ao framework, ao COBIT, né? A gente sabe que o COBIT, ele alinha o planejamento aos interesses dos stakeholders, né, das partes interessadas da empresa, certo? O COBIT deve ser aplicado assim, de uma forma que complete a empresa como um todo. Assim, nessa era de transformação digital, como fazer com que as partes interessadas da empresa e todas as áreas de negócios elas se alinhem e tenham a mentalidade, né, que possam passar por uma transformação digital. Assim, como trazer essa cultura da transformação digital para dentro de uma empresa que é engessada? Na verdade, essa é a pergunta. Eu acho que vai muito
a gente nunca vai conseguir ter uma cultura ágil, uma cultura de transformação digital se não tiver uma briga comprada lá em cima, né? E é uma cultura, não se muda a cultura do dia para a noite. São anos para isso ser feito, né? Anos, ações que precisam ser feitas, uma série de coisas. O Sem Parar pelo Trabalho, né? Isso tem muitos posts no LinkedIn, que o próprio Sem Parar posta, a gente está num momento de transformação digital, né? E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, gente. E nenhuma empresa é. Se alguém falar, nossa, aconteceu do dia para a noite, tá errado. Só tá tentando vender, mas não tem como, porque numa empresa você tem vários perfis de pessoas que trabalham lá. Você tem um perfil de uma pessoa que pode ser mais fechada para mudança, tem de pessoas que super se adaptam rápido na mudança. E você fala, então tá, então só vou ter gente no meu time que se adapta rápido na mudança, mas e a diversidade? Como que você conduz, né? Porque quando você tem um time que tem uma diversidade alta, o seu pensamento fora da caixa aumenta como equipe, né? E você implementar uma cultura ágil, tirar processo, vai muito tempo. Porque existe também aquele medo das áreas, olha, eu vou digitalizar isso, eu vou ser mandado embora. E esse é um desafio que a gente encontra muito grande quando a gente vai falar com as áreas. Você vai entender o negócio dele, ele fica com medo de te passar informação. Ele fala, eu não vou passar isso para ela, porque ela vai ver que vai automatizar isso e eu vou ficar sem emprego, não vou ter outra coisa para fazer. Esse é um pensamento normal, existem várias pessoas que possuem esse pensamento. Então, vai muito de encontro na minha visão, tá? Aí a visão do Larissa. Eu acho que precisa o pessoal precisa comprar muito essa ideia. E quem tem que comprar isso começa lá de cima. Porque o cara lá de cima não é uma coisa que você consegue colocar com poucas pessoas. A empresa em si precisa comprar essa mentalidade. Não adianta nada você ter um diretor que quer que faça a transformação digital, mas quando você fala para ele que você precisa tirar uma fase do processo que não faz sentido, que ninguém mais usa, que isso foi feito lá atrás e ele se opõe a isso, ou se ele não acha legal colocar um robô para fazer, você não tem um mindset de mudança, né? Então, o problema principal é você começar a ter um mindset. Eu sei que algumas empresas também, eles têm uma área focada só para mudar a cultura da empresa, né? São pessoas que trabalham tanto a parte de psicologia, estratégia, tudo mais, para conseguir mudar o mindset das pessoas em relação à transformação digital. Então, não tem uma receita de bolo, assim, tentar lidar e comendo pelas beiradas, e tentar fazer com que a gestão, as pessoas comprem a ideia que vai facilitar a nossa vida, mas é uma coisa que não tem muita mágica, né? Pessoas, né? Não tem como fazer mágica com pessoas, gente. Lidar com pessoas é muito complexo. Cada área, cada time tem um jeito, cada pessoa tem seu jeito. E aí é um trabalho que vai tempo, na minha visão. Acho que não é nada que acontece do dia para a noite. No caso aí, eu também penso dessa forma, tá? Que a governança de TI ela sempre tem que estar alinhada aí com o empreendimento, né? Porque se não tiver alinhada, se as áreas de negócio não estiverem alinhadas, não tem aquela famosa cocriação de valor, né? Que é o que é falado hoje na Arte 4. E, assim, não anda, né? O barco não anda. Uhum. Hoje eu até compartilhei um artigo muito legal que o Antônio fez. O Antônio, ele é um cara expert em agilidade, assim. Cara, você quer falar de especialidade, entra no LinkedIn dele, que ele tem vários posts legais. Ele, o Fabrício Pequeno, é um pessoal bem legal para seguir no LinkedIn. Eles tocam muito nessa questão de cultura que vocês falam, que você questionou, né? E uma das coisas que eu aprendi muito com eles foi o conceito muito de business agility. Então, tem todo aquele conceito do Scrum, né, de pegar mais, de juntar mais próximo à área. Então, tem a questão de criar os OKRs. Então, assim, qual que é o nosso foco principal? É esse. Como que eu faço para chegar até ele? Eu vou fazer projetos que me ajudem a chegar nesse foco, nessa minha iniciativa, no que eu quero, né, o que foi priorizado. Então, eu indico muito depois vocês darem uma olhada no perfil do Antônio e do Fabrício. Depois eu posso mandar pro Eric, ele divulga para todo mundo. Então, eu até compartilhei hoje um post do Antônio que eu achei sensacional, que fala exatamente sobre Business Agility e como implementar isso dentro de uma empresa. E ele conta exatamente a dificuldade que foi isso para ele em um dos projetos dele, um dos clientes dele. É muito legal e te traz alguns insights também. Então, e assim,
eu sou uma pessoa da área de processo de governança, mas sempre falo, gente. Mas existem as normas, também, e os frameworks como o White, o COBIT e tudo mais, eles são para te auxiliar, mas eles não estão de regra. Você tem que entender o conceito e tentar aplicar ele no dia a dia. Nenhuma empresa consegue seguir o White Unitário. Se alguém estiver falando isso, tá errado, gente. São melhores práticas. E aí você vê o que mais se adequa no seu negócio. E essa questão do Business Agility também é uma ideia em si, é um conceito. E é muito interessante. Você começa a colocar a área de negócio no centro e a priorizar, e eles andarem junto com a TI. Então, os objetivos estratégicos da empresa e da TI são alinhados nesse momento, né? Valeu. Deixa eu fazer uma pergunta também, Larissa. Com esse crescimento aí do no-code, low-code dentro do ServiceNow, a gente está crescendo junto o número de aplicações, né? Então, a gente pega aquele projeto lá que não se pode falar o nome, que hoje, esse ano agora, vai passar a ser o maior contrato de ServiceNow da América Latina. Tá? Já fechou isso, né? Então, vai bombar de aplicações, né? E aí, o medo que eu tenho, que é assim, uma coisa que vai acontecer, é você fazer a governança disso tudo, né? Quando você traz, é muito legal você conseguir trazer as áreas de negócio para perto, para dentro da plataforma, e as áreas de negócio já desenvolverem dentro da plataforma, na ideia do low code, porque você às vezes fica esperando a esteira de desenvolvimento muito tempo, aí não é priorizado, esse negócio você pediu agora, vai ficar pronto daqui a um ano. Mas você, quando traz a área de negócio, o cara consegue aí da área de negócio mesmo, com conhecimento básico, ele consegue desenvolver o que ele precisa usar. O problema é que muita coisa está sendo criada e repetida, né, e tal, então, assim, não tem governança esse negócio. Como é que você enxerga isso aí? Eu enxergo isso como um BOzão. É um BOzão, mas é muito aquela questão, né? Para a gente encorajar a empresa até esse sentimento de citizen developer, o principal foco, até o intuito da empresa de implementar o citizen developer é você evitar as shadows IT, né? Existem muitas aplicações que as áreas criam, tipo, em outras ferramentas que ninguém conhece. Às vezes o cara tem um Excel lá que ele tem tanta macro, tanta coisa, que ele é um monstrinho e, assim, ele fica rodando numa máquina que está aberto lá e, pô, isso é perigoso também para quando a gente pensa na governança como todo da empresa. Porque você não tem, a TI não tem o controle disso. Tipo, o time de segurança aqui, mas você não sabe o que está acontecendo naquilo lá. Então, quando você começa a implementar a parte do low-code, você tem esses desafios. Você tem que garantir que está entrando, está certo, está errado, se faz sentido aquilo existir ou não. Tem esse trabalho, mas você está evitando ter uma aplicação que não esteja sendo controlada. Porque ainda não, mesmo quando você não tem um COI muito eficiente nessa questão do low-code, né, que a área de negócio começa a desenvolver, ele não tá sendo controlado, né? O cara tá fazendo alguma coisa lá, mas tá sendo controlado. Tem os testes automatizados da ServiceNow, ele consegue gerar lá um rankingzinho, sabe, aquela aplicação tem coisa errada, não tem. Claro que são coisas customizáveis, né? Nada que acontece do dia para a noite. Mas é um super desafio, porque e aí eu acho que o maior desafio é fazer a área de negócio entender o conceito, principalmente do que é uma aplicação e como conduzir essa aplicação. Porque os caras querem, eu quero criar um negócio que eu vou abrir um chamado aqui só para automatizar meu fluxo. Só que ele pensa na dor de agora, ele não pensa num todo, né? E aí eu acho que aí entra o papel do COI, principalmente, né? De pegar e explicar, cara, o que você quer fazer? Me explica. Eu quero fazer isso. Tá, mas você vai fazer só isso? Você vai criar uma aplicação só para isso mesmo? Você tem mais alguma coisa na sua área que você acha que no futuro você consegue colocar? Mas esse é um trabalho que é muito é uma curva de aprendizado, né? E quando você coloca um pessoal para desenvolver logo de cara, sem ter uma orientação, às vezes pode ser um tiro no pé também da área, né? E da empresa. Tá colocando todo mundo lá para desenvolver, e se você não tá controlando, não tá tendo um qual eficaz, você não tá vendo se aquelas aplicações estão subindo, estão surtindo efeito. Ou o cara só tá desenvolvendo e tá tendo assim, o cara desenvolveu e aí tem uma demanda de 10 chamados mês. Cara, não se paga nem o tempo que ele tá usando lá em alguma outra forma, não se paga nem o valor da licença das pessoas que estão envolvidas naquilo.
Então, assim, é algo para acelerar a transformação digital, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé se não for bem conduzido, Sim. né? Até falaram aqui, o Wagner falou da curadoria, né? Eu acho que é isso. Essa questão do COI, ServiceNow, é uma coisa que a ServiceNow está tentando implementar na maioria dos clientes. Mas, assim, por outro lado, tem vários clientes grandes que eu trabalho, que eu tenho visto, que os caras não têm minimamente um admin da plataforma. Então, assim, é complicado. E você Você vai tenta... implementar o sistema de developer sem admin. Você vai cair, não vai aguentar ficar de pé em algum momento. E você tenta levar as ideias, né, pra galera, né, são clientes que não têm essa maturidade ainda. Então tem clientes que já estão lá na frente, que já manjam, já conhecem a plataforma, já sabem que ela é capaz, já controlam, fazem isso que você está falando, né, coloca no ar, controla aquilo que está sendo utilizado, metrifica, e outros não, outros têm a Ferrari e usa igual um Fusquinha, entendeu? Porque não sabe nem o que dá para fazer ali dentro. Então é isso. E detalhe, ele paga horrores para ter aquela ferramenta, porque ServiceNow não é uma ferramenta barata, e o cara não usa direito. E aí vem aquela questão do investimento, né? Você quer ter uma Ferrari, mas você quer colocar gasolina de esquina. É isso, a gasolina de esquina, exatamente. Você quer colocar uma gasolina de esquina, é óbvio que vai dar merda. E é a mesma coisa que a gente estava falando do processo, né? Você pode colocar o seu processo no ServiceNow, mas se ele estiver cagado, a ferramenta não vai resolver o seu problema. Não ele vai continuar dando problema. Você só está mudando o problema de um lugar. Isso aí é difícil ensinar isso para os clientes, né? Isso é uma coisa que você pega em muito projeto também. Quando você começa a conversar, você vê que existe um problema de processo na empresa que estão tentando resolver na plataforma. Não vai resolver. Você tem que resolver o processo primeiro, né? Aí, beleza, desenhou ali, né? O seu to-be, bonitinho, beleza. Agora está organizado. Aí a gente traz para dentro da plataforma o negócio funcionando. Senão, vai parar, não vai funcionar na plataforma também, né? Não faz milagre a plataforma. Muito legal. Pessoal, alguma pergunta? Quem quer trazer alguma coisa aí, pode ser pelo chat ou pode abrir o microfone para falar também. Fiquem à vontade, tá? Ninguém? Alguém aí? Tem alguém aí? Todo mundo quieto. A galera tá no... Até o Estevão tá quieto, o Estevão tá quieto. Tá achando estranho que ele não abriu a boca ainda. Tá estranho, cara. O Estevão sempre tem umas perguntas daquela casca de banana para derrubar o apresentador, sabe? Aquela que joga para... É a cara do Estevão. Tá quieto hoje, tô até estranhando. Muito bom. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, a gente vai partir aí para os ritos finais. Beleza? Vou dar ainda alguns minutinhos aí. Tô soltando aqui, Larissa, seu LinkedIn aqui sentou e sorriu, a conta dividiu. Então, tô já jogando seu LinkedIn para um monte de gente se conectar com você aí. Pode mandar aí, quem precisar de ajuda, quiser bater um papo, tô disponível. Às vezes a agenda é minha corrida, mas a gente dá um jeito. Tô à disposição aí do pessoal. Normal, a gente sempre consegue, né? Mas às vezes demora. O pessoal me manda mensagem aqui, eu levo alguns dias, às vezes, para responder, porque o bicho tá pegando. Galera, vamos para foto agora, né? Aquela foto bonitona que sai lá no LinkedIn. Então, quem quiser aparecer aí, eu tenho tido uma dificuldade grande, vou falar para vocês, em conseguir marcar a galera, porque tem muita gente com nome aqui, eu sei que é a conta pessoal do e-mail e tal, e tem muitos nomes que eu não consigo achar lá. Então, se vocês estiverem nos grupos aí, quiserem ser marcados, me mandem e não forem marcados, evidentemente, né? Me mandem o... Que é isso que apareceu aqui? Rapaz, nem sei o que é aquilo que apareceu aqui. Compartilharam alguma coisa aqui, eu nem entendi muito bem o que era aquilo, mas tudo bem. Também não entendi, não. Mas aí, quem quiser ser marcado e não estiver sendo, me manda aí uma mensagem ou no WhatsApp ou no Teams lá, que eu marco, tá? Só eu tenho essa dificuldade porque alguns nomes não... Me mutaram, alguém me mutou. Não tem problema, não. Eu tava falando o seguinte, o Lucas Souza aqui com K. Eu nunca acho o Lucas Souza. Eu não sei se ele tá no LinkedIn, mas eu nunca acho o cara. Olha a Raíssa aí, tá com acompanhante. Eu também, às vezes, estou com o meu aqui. Só que hoje ele não tá aqui em casa. Muito legal. Então vamos lá, vou agora fazer o print aqui. Todo mundo naquele sorrisão, bonito, hein? Vou printar, hein? Só um pouquinho que apareceu subiu uma paradinha aqui. Bora, 1, 2, 3 e...
Muito bom, galera. Tô com a minha camisa hoje do Citizen Developer. Vocês sabiam que eu tô com a camisa do Citizen Developer? Ó, aqui, ó. Caramba, eu quero uma camiseta dessa, hein? Faça Acho que mereço. Ó, tá escrito aqui ali, Citizen Development. Faça você mesmo. Caramba, eu quero uma camiseta dessa, hein? Muito eu bom. Acho que eu mereço. Merece, mas essa daqui a gente conversa depois. Para ganhar ela, a gente conversa depois. Ó. Tá aqui, ó, no braço. Não sei se dá para ler aí, ó. Dá. Larissa, obrigado, valeu, muito bom. Valeu demais. Pô, passaram aqui já no chat. Deixa eu ver quem mandou. Acho que foi a Luciana, foi outra visão. Realmente, é uma outra visão, assim, né? ServiceNow tem várias possibilidades, galera. E hoje a Larissa trouxe aí mais uma das possibilidades com o ServiceNow, que é atuar nessa área funcional, nessa área de negócio. Então, tem para todo mundo. É só querer. Larissa, obrigado, valeu demais. Volte sempre que quiser, que puder, tá? A gente está de portas abertas aqui. Obrigada. Estarei aí. Eu sempre estou acompanhando, às vezes não consigo entrar na reunião, mas eu sempre vejo os vídeos depois no YouTube, acompanho os chats, os grupos lá, estou sempre aí. Muito bom, galera. Valeu. E, ó, só dando já um spoiler aí, a gente já está negociando o próximo ServiceNow Cast lá, o Snowcast, que é o podcast lá que a gente fez na semana passada, com o Metaverso, foi bem maneiro. Então, mês que vem, aí tentar pelo menos fazer uma por mês. Aí vamos ver quem vai aparecer aí. Lá já é uma outra proposta, é mais bate-papo ali, né? Gente contando história e tal. Mas tentar trazer essa galera de ServiceNow para participar lá também. Beleza? Top, legal. Pessoal, valeu demais. Obrigado, um abraço. Até semana que vem. Até, valeu. Tchau. Tchau, valeu, um abraço, galera. Tchau. Falou, Alex.